Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Esse final de semana tivemos no Congresso de Missões e eu comentei que no domingo pela manhã aos líderes Eda e Kaline, e por sinal, mais uma vez nossos parabéns pela excelência prestada a esse serviço que resulta na glória de Deus e inspira as pessoas a fazerem semelhante. É estabelecer um padrão. Isso é extraordinário. Comentei com eles que no domingo de manhã eu vi a bandeira de Israel se estremecendo como nenhuma outra bandeira. Como cartesiano, logo eu pensei, deve ser o ar-condicionado ligado. Mas as outras estavam tudo paradas, mas ela se estremecia mesmo, ela se mexia como algo descomunal, não era natural. O sinal, o ar-condicionado está ligado agora, não está? E ela está parada. Aí quando eu comecei a falar isso com os líderes, pastor, desde a vigília, nós estávamos aqui, e a bandeira de Israel se estremecia. Houve um ato profético em um lugar em que somente a bandeira de Israel e a bandeira do Brasil se estremeciam. Não me lembro se foi no Canadá ou nos Estados Unidos. Isso veio à mente agora, eu não tive tempo de pesquisar. Aí você pode conferir. Elas estremeceram e Deus começou a usar pessoas para dizer sobre coisas grandes que Deus está prestes a realizar nesse tempo e nessa geração. E a ornamentação da igreja, a igreja está ao redor das bandeiras. E algumas nações, por incrível que pareça, eles me falaram, eu acredito neles, eles colocaram aleatoriamente essas bandeiras. Aqui tem a bandeira do Timor-Leste, uma nação que precisa muito das nossas orações, mas o mais interessante foi os Estados Unidos e Japão. Justamente nos extremos, uma nação que durante décadas e décadas viveram tensos e terríveis combates. Deus certamente guiou onde ficaria cada bandeira, assim como a bandeira de culpa precisa muito também do nosso clamor. E tudo isso é profético. Aqui, bandeira dos nossos estados, e aqui tantas outras bandeiras que existem. O congresso foi uma bênção, não precisa falar muito, foi algo tremendo, renovou muito a nossa visão missionária. Deus falou tremendamente. E na segunda, no clamor da madrugada, nós tivemos aqui sobre aquele lema. Como é o lema mesmo? Antes que o sol Amém. Esse é o lema. É forte, né? Antes que o sol nascer ou despertar, que nos encontre de joelho. Nós estávamos aqui às 5 horas da manhã. Quando deu 6 horas, o irmão Damasceno estava doente, disse que não vinha, mas ele é igual aquele filho da parábola. Disse que não vai, mas vem. De repente ele pega o violão, começa a cantar e a gente sentindo a presença de Deus e a gente se reúne aqui. Imagina que texto eu li, justamente Salmo 2:8, pede-me, te darei as nações por herança. Quando eu começo a explicar, você não imagina o que foi que aconteceu. O celular de Maria Lima começa a tocar, aí começa a falar, né? a recitar um texto bíblico. E ela lá agoniada, nervosa, aperreada, tentando desligar o celular, e de repente, do nada, eu disse, deixa. Só que eu não conheço o salmo, não decorei o salmo todo, e eu não sabia que salmo era esse. E ela começa a ler o versículo, o celular começa a recitar o versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, e eu perguntando, que salmo é esse? Que texto da Bíblia é esse? O versículo 5, o versículo 6, o versículo 7. Aí quando chega no versículo 8 diz, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por
tua possessão. Nós ficamos atônitos, perplexos, para não dizer abestalhado, que ninguém é besta, ficamos ovelhados. E a presença de Deus foi tão notória, foi tão real, que a gente entendemos, nós entendemos, Deus está falando algo conosco. Pois não? A pastora Vanessa está falando aqui, por sinal, muito bom essa observação. Maria Lima depois disse que nunca escutou a Bíblia em áudio, que não estava algo programado no despertador para... Não é, Maria Lima? Ela está aqui, é testemunha. Estava no silencioso, não estava programado para despertar, e Maria Lima nunca escutou a Bíblia em áudio. Esse celular é crente, Maria Lima. Vamos trocar, minha filha. Esse celular é crente. Glória a Deus por isso. Foi algo tremendo, gente. Nós nos estremecemos aqui. Foi, Rosália? É verdade. Coisa tremenda, tremenda. E eu gostaria de falar sobre esse texto. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Esse salmo é um salmo messiânico. É uma promessa específica, exclusiva ao ungido, ao Cristo. O salmista, quando escreve, ele entra em uma espécie de êxtase espiritual. Sabe, em um momento de transe, retirando todo o sentido pejorativo que essa palavra possa gerar. Interpreta apenas pelo bom sentido. E ele começa a ficar extasiado. Não é psicografia, mas é revelação. E o Espírito de Deus começa a dar as palavras que ele não tinha a mínima noção do que seria. Muitos profetas foram assim. É o que nós chamamos de impulso profético. Às vezes eu estou aqui no púlpito, estou aqui no altar, começo a falar, começo a repetir algo, começo a dizer algo sem nexo, sem coerência diante do que tinha imaginado, planejado, projetado, mas eu sei que isso é um impulso profético. É Deus nos usando para falar com algo, para falar com alguém, e na medida entre o emissor e o receptor existe esse canal, e esse canal é o Espírito Santo, e ele vai adequando a palavra à nossa vida, contextualizando a nossa realidade. Aí todo mundo sai daqui com a sensação: contar minha vida ao pastor. A mulher chamou o marido para vir para a igreja, ele veio, depois disse: naquela igreja eu nunca mais piso, porque você contou toda a minha vida, aquele pastor é fofoqueiro. Ele pregou o tempo todo com carapuça para mim, eu percebi. Graças a Deus se converteu, hoje está conosco e entende que é a palavra que tem o seu efeito, e conforme está escrito, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela não volta vazia. Antes cumpre o que lhe apraz e sempre prospera naquilo que foi designado. Bem, o salmista escreveu acerca de Cristo e do ungido. Esta promessa é para Jesus. Agora escuta bem, com muita atenção. Se Deus tem uma promessa na sua vida, esteja atento, porque o diabo, ele vai apresentar as propostas similares, propostas genéricas às promessas que Deus tem. A Bíblia nos diz que Jesus, antes de assumir o seu ministério, o diabo leva ele ao deserto. E quando Jesus está no deserto, em Mateus capítulo 4, versículo 8, o diabo diz: se prostrares diante de mim, te darei todos os governos e reinos dessa terra. Certamente o diabo sabia que havia uma promessa na vida de Cristo. Ele conhece bem a palavra. E agora, sutilmente, ele se infiltra apresentando propostas similares e genéricas. Tem muitas pessoas que não vivem as promessas de Deus porque simplesmente se ilude com as propostas de Satanás. Quer ver um exemplo de uma pessoa na Bíblia? Deus tinha dito a Abraão, quando se chamava Abrão, que ele seria pai de multidões com sua esposa Sara.
Satanás sabia dessa proposta, Satanás prepara a cilada, ou melhor, Satanás sabia dessa promessa, Satanás prepara a cilada e oferece quem? Agar. A promessa não era Agar, Agar era uma proposta. A promessa era Sara. A bênção sempre esteve perto de Abraão, mas ele procurou a bênção longe demais, entre uma estrangeira, entre uma escrava, que não era sua esposa legítima. Ele sofreu muito por causa disso. Deus faz a promessa no capítulo 12, no capítulo 15 ele erra, somente no capítulo 17, poucos capítulos, mas isso é um intervalo de 25 anos para a promessa se cumprir. Ele tinha 75 anos, quando a promessa se cumpre foram 100 anos. Tudo porque ele se iludiu com as propostas. Cuidado com as propostas. Agora existe também, entre tantos outros exemplos, dois que eu vou citar, de homens que não se iludiram com as propostas de Satanás. Deus disse a José que ele seria governador, que ele seria líder, que ele seria administrador, que ele seria um gestor. E de repente ele está na casa do governador do Egito, que era o senhor Potifar, e Potifar confiou tudo a ele, ao ponto que nada sabia a não ser os pães que comia na mesa. Era tudo sobre administração. José poderia pensar, as promessas em minha vida se cumpriram, e Satanás se aproveita e faz uma proposta: se deita com a mulher do teu patrão, aí tu vai ser mais do que empregado, tu vai ser o amante disfarçado, tu vai ser o cara desse lugar. Mas José preferiu acreditar nas promessas de Deus. Amém? Há um outro homem, resumindo, sintetizando aqui, chamado Davi. Quando ele entra numa caverna, tem a oportunidade de matar o rei, um golpe de estado, antecipar a promessa de acordo com a proposta de Satanás, que usa seu general Joabe para dizer: o teu Deus, por meio de profecia, te confiou em tuas mãos, o teu inimigo mata, é legítima defesa, ele está procurando te matar, você mata e amanhã você já é rei de todo Israel. E Davi recusou, porque Davi tinha promessa. Quem tem promessa não se ilude com as propostas. Isso é sério, gente. Eu não fui Davi, eu não fui José, eu fui Abraão. Deus tinha muita promessa nessa igreja e tinha muita promessa na minha vida. E Deus tinha me dito que eu ia para a Coreia. A primeira missão, viagem que eu ia fazer para o exterior em missões seria a Coreia. E quando Satanás ouviu Deus fazendo a promessa, ele veio até mim e fez a proposta. Aí em 2002, eu simplesmente, com 22 anos, arrumo as malas e estou disposto a ir para a Coreia. Deu tudo errado, quebrei a cara, foi a maior decepção, a maior frustração. Aí depois, em 2017, quantos anos? 15 anos. Aí Deus faz a promessa se cumprir, sem eu gastar absolutamente nada. De uma forma tão extraordinária. Ano passado estive na Coreia, com tudo incluso, não tive despesa nenhuma, nem a igreja, nem eu nem a igreja tivemos despesa. Mas isso já aconteceu comigo, e minha esposa é até preocupada com isso, diante das promessas que Deus tem em relação às nações. E eu preciso ter discernimento, porque muitas propostas virão. Muitas propostas virão. Vocês estão entendendo? Qual é a promessa que Deus tem na sua vida? Cuidado com as propostas. Eu poderia falar um pouco mais a viagem de Israel. A viagem de Israel veio, é uma promessa de Deus na minha vida, e veio a proposta de Satanás. Eu disse: que coisa, vamos embora. Frustração, decepção, vem arrasado e arruinado. Aí Deus mais uma vez: eu vou te ensinar como é que se faz. Você vai para Israel, dessa vez com sua mãe, com sua esposa, e você não vai gastar nada, nem despesa para a igreja, nem despesa para mim. Eu estava tão já assustado que eu disse: eu só acredito se você me mandar passagem. Aí disse: me dê seu CPF, que eu vou lhe enviar a passagem agora. E me enviou. E fomos para essa viagem a Israel sem custo nenhum. Parece loucura, né? Milagre não se explica, milagre se vive. Se eu for explicar até hoje eu não consigo entender. Foi assim que aconteceu.
Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, cuidado com as propostas. Se você tem promessa de Deus, cuidado com as propostas. Jesus recusou as propostas de Satanás no monte da tentação, porque ele tinha plena confiança, convicção e segurança que o que Deus tinha para a sua vida era promessas vivas, era promessas reais, e conforme está escrito em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. Se porventura ele prometeu, ele cumprirá. Se porventura ele falou, ele fará acontecer. E Jesus, ele acredita nas promessas, ele toma posse das promessas, de tal forma que ele conquista essa promessa, e a Bíblia vai nos falar que ele se torna o Rei das Nações. Por gentileza, abra comigo Apocalipse capítulo 15. Apocalipse capítulo 15, versículo 3 e 4. Ele se torna o Rei das Nações. Olha o cântico de Moisés. Primeira vez que eu li esse cântico, eu fiquei assim impressionado. Sabe por quê, gente? Quando Deus se revela a Moisés, Moisés era o quê? Um homem gago, pesado de boca, pesado de língua, não sabia falar. Era Deus: Moisés, é você. E ele dizia: eu? Aí Deus: sim, é você. Não. E Deus: é você. E Deus usou tão grande esse homem que lá no céu vai ser entoado um cântico humano. Já parou para pensar isso? Lá no céu os anjos vão cantar um cântico cuja composição é terrena, é humana. É o cântico de Moisés. E assim está escrito: e entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem é esse? Você está entendendo agora? Quem é esse que se tornou Rei das Nações? Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Agora a Bíblia revela Jesus como herdeiro das promessas, herdeiro do governo, do reino, do poder. Herdeiro. Herança não é algo que se conquista, herança é algo que se recebe. Diferente das promessas de Deus são as propostas do diabo. O diabo quer que você se humilhe, o diabo quer que você se envergonhe. O diabo, ele lhe exalta para humilhar, Deus lhe humilha para lhe exaltar. Essa é a grande diferença entre ambos. O diabo, para você obter algo do diabo, você tem que vender a sua alma. Que diferença? Se prostrares, o reino será teu. Mas quando se trata de Deus, é: se me pedires. Ei, não existe sacrifício, não existe esforço, basta tão somente pedir. E foi isso que Jesus fez. Jesus pediu o reino e agora se tornou Rei das Nações. Como se não bastasse, a Bíblia nos fala em Apocalipse capítulo 5. Vamos para Apocalipse 5, 9. Isso está prestes a acontecer, sabe, irmãos? Olha só. E entoava novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste a Deus os que procedem de todas as tribos, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Presta bem atenção.
Aqui é a profecia se cumprindo, a promessa se cumprindo. Virão pessoas de todas as tribos, raças, clãs, etnias. Naquele dia virão os beduínos do deserto, os ribeirinhos, os indígenas, os aldeões. Virão os esquimós, os pigmeus, os nômades, os trogloditas das cavernas. Naquele dia virão pessoas de todos os lugares, dos 4 cantos dessa terra, reconhecendo, cantando o cântico de Moisés: quem não te adorará? Quem não louvará o teu nome, ó Rei das nações? Ou seja, Jesus tomou posse da promessa. E a Bíblia já revela o que vai acontecer. Todas as tribos, raças, clãs, etnias, povos virão até Ele. Ou seja, a missão da igreja não será abortada. As portas do inferno não prevalecerão sobre a missão missionária. Não sei dizer como, mas a igreja tem feito isso. E ainda fará mais. Ainda fará mais, ainda fará mais. Não há barreiras, fortalezas, fronteiras que possa deter o povo de Deus. Nós vamos arrebentar com as portas do inferno. E nós vamos resgatar as vidas para Cristo Jesus. Agora, o mais interessante dessa reflexão toda é o clímax, agora do momento da compreensão, é que essa promessa veterotestamentária era em um só homem, Jesus. Quando diz lá em Salmo 2,8, pede-me e eu te darei as nações por herança, era só para Jesus. Aí sabe o que é que Jesus faz? Jesus faz com que essa promessa seja extensiva. Isso é muito forte, gente. A promessa que ele recebe de Deus, ele agora confia a mim e a você. Lá em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A promessa que ele recebe de Deus, ele confia a mim e a você. É por isso que Apocalipse 5,10, o texto que foi lido agora, vai nos dizer, projeção por gentileza, e ele nos fez, olha só, vamos ver a versão, tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Quem reinará sobre a terra? É mistério, gente, aqui. A promessa é extensiva. Jesus foi o único que recebeu, não foi arcanjo Miguel, Rafael, Gabriel, não foi nenhum dos anjos, querubins, serafins, não, foi Jesus que recebeu. E agora Jesus faz a promessa extensiva à igreja, e ele começa a chamar a igreja de reino. Tu constituíste como reinos, sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Essa promessa que Deus confia ao Filho, o Filho agora confia a mim e a você. E hoje sim, me perdoe os teólogos tradicionais, me perdoe os intérpretes que vão de encontro a essa verdade. Hoje sim, nós podemos nos reunir e clamar ao Senhor pelas nações. Hoje você, onde você está, pode dizer: Senhor, dai-me as nações por herança. Dai-me as nações por herança. Dai-me as nações por herança. Porque eu estou dizendo isso no dia do seminário. Cheguei lá todo empolgado, fui ler esse texto. O professor chegou para mim e disse: ó menino, esse texto aí é aplicado a Jesus. Somente Jesus. Eu, como assim? É aplicado só a Jesus. Eu comecei a ver, realmente ele tem razão. É um texto messiânico, é um texto para ungido. Fechei a Bíblia e até pouco tempo atrás pensava que era só para Jesus, mas Jesus faz a promessa extensiva e agora Ele nos dá o direito, Ele nos dá a autoridade de sermos reinos e reinarmos sobre essa terra, clamando a Deus pelas nações. É isso que eu quero fazer com vocês agora. Clamar a Deus pelas nações, conquistando as nações. E por que nós podemos acreditar nisso? Porque Jesus nos dá 2 missões. Na realidade, uma só missão, mas em 2 palavras. Marcos 16:15. Por gentileza, vamos abrir?
Marcos 16, 15. O que é que diz? O que é que Jesus dá essa palavra? Para quem ele dá essa palavra? Para os anjos? Para a legião de querubins, serafins, os 24 anciãos, os 4 seres viventes? Não. Para quem ele dá essa palavra? Para nós. Para nós. E ele disse o quê? E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A promessa extensiva. Agora, ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, nós devemos ir por todo mundo, a toda criatura, pregar o evangelho e pedir a Deus as nações. Agora outra palavra, que é a grande comissão, Mateus 28, versículo 18. Mateus 28, versículo 18. Assim está escrito: Jesus, aproximando-lhes, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes dele nos enviar para a missão, antes dele delegar essa responsabilidade, ele nos reveste de autoridade. Você está entendendo isso? Antes dele delegar a responsabilidade, ele reveste de autoridade. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto, ide em meu nome e fazei discípulos de todas as nações. Essa promessa é nossa, gente. Quase que frustraram em pleno seminário a minha visão missionária. Essa promessa é nossa. Agora, o tema dessa mensagem é conquistando as nações. Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos fazer isso? É simples. É muito simples, é mais simples do que você imagina. Pede-me. 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 Deus é o Senhor supremo, soberano e absoluto sobre todas as nações. Ele é Senhor por 3 direitos. Direito da criação foi Ele que criou. Direito da manutenção é Ele que mantém. E o direito da redenção foi Ele que na cruz do Calvário redimiu todos os povos, para que um dia pudesse ter acesso aos céus, para que a salvação se tornasse possível. Portanto, Ele é o Senhor. Não é Barack Obama o Senhor, não é Donald Trump o Senhor. O Senhor é o nosso Deus, é o Senhor dos povos, é o Senhor das terras, é o Senhor das nações. Não é Michel Temer, não vai ser o próximo presidenciável eleito. É Deus o Senhor da terra. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que neles habitam. Deus é o Senhor. Então pede-me e eu darei às nações. Então, como igreja, mais do que nunca, ciente de que pouco tempo nos resta, nós temos que pedir, nós temos que pedir, nós temos que pedir. Eu quero te desafiar a adotar uma nação, até o fim do ano, clamar por ela, se ajoelhar por ela, e dizer: Senhor, salva esse povo. Quero desafiar até o final do culto, mas vamos ver agora como conquistar as nações. Simples, é tão simples que eu só encontrei depois de vasculhar toda a Bíblia, de me debruçar diante do texto. Eu disse: Deus, eu gosto de usar, quem me conhece sabe que eu gosto de usar 3 pontos na mensagem. Eu olhei, não, tem que ser 2 pontos mesmo. É tão simples, é pede-me e te darei. Então pede-me o que é? Oração. E aí onde nós entendemos que a oração é a chave. A oração é a chave. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 16, 19, versículo 20. Amém? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado nos céus, o que desligar na terra será desligado no céu. Então advirtiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. O que interessa realmente é o versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado, e o que desligar na terra será desligado nos céus. Gente, em primeiro lugar, a oração é a chave. Você tem chave aí? Quem tem chave tem acesso.
Quem tem chave tem liberdade de ir e de vir. Deus pegou a chave do reino celestial. E com a chave do reino celestial, Ele não confiou a nenhuma instituição, a nenhuma entidade, a nenhum poder, mas Ele confiou à sua igreja. Quer mudança no mundo? Pare de olhar para a ONU, Organizações das Nações Unidas. Pare de olhar para essas organizações humanas. Um dia perguntaram a Moody, por que o mundo se encontra dessa forma e dessa maneira? E todos ficavam pasmos diante da sua resposta, que foi: a culpa é minha. Não transferiu responsabilidade, mas assumiu a culpa. A culpa é nossa, gente. Essa bagunça, esse caos que se encontra em nossa nação, a culpa é nossa. Em algum momento da história deixamos de ser igreja. Em algum momento na história nós esquecemos que salvação é pela graça. Não é de graça, porque alguém pagou um preço muito caro. É pela graça. Mas o reino não é de graça, não. Jesus disse que depois de João Batista, o reino de Deus é ganhado à força, e somente os que se esforçam se apoderarão dele. Nós nos acovardamos como cristãos, abandonamos as faculdades, abandonamos as universidades, abandonamos as escolas, e aí o humanismo hedonista, do ceticismo, fruto do iluminismo, invadiram, corromperam a mente dos nossos jovens, ensinaram, instigaram a eles serem céticos, serem agnósticos, porque nós abandonamos o ensino. Uma igreja é uma igreja que interfere na sociedade de modo geral, influenciando em todos os setores. Isso é visão de reino, gente. Isso é visão de reino. A primeira palavra que Deus disse a Adão, a primeira expressão que Deus disse a Adão é dominai. Dominai. E a Bíblia nos diz lá em Salmo 15 que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Mas como nós nos acovardamos, assim como a igreja primitiva, com medo da ameaça de Nero, de Herodes, fizeram suas catacumbas e lá ficaram reunidos. Ficaram reunidos, isolados, com medo das ameaças pagãs. Assim é a igreja nos dias de hoje. As igrejas não interferem em várias áreas extremamente essenciais, e o inimigo vai tomando conta. A política é do diabo, a política é do diabo, a política é do diabo. Desde quando eu me converti eu ouvi isso. O diabo tomou conta da política. Hoje realmente é do diabo, mas nós vamos botar o diabo para correr em nome de Jesus. Porque o sentido da palavra política, polis, o sentido etimológico, cidade. Ítica vem de ética, a ética da cidade, o bem comum. O bem comum. Apenas em mãos erradas. Apenas em mãos erradas. Então, a oração é a chave para abrir portas. E o que nós devemos fazer através dessa oração, gente? Orar para que Deus abra vistos para missionários. Vistos. Visto para Cuba é a coisa mais difícil do mundo. Um visto para o Timor-Leste. Tem um amigo que hoje está na Croácia. Ele batalhou 3 anos para conseguir um visto, para fazer um curso de 4 meses, para ter acesso àquele povo. Então, a oração é a chave. Nós já vimos aqui nessa igreja, através do DIP, Domingo da Igreja Perseguida, vídeos mostrando que quando a igreja estava orando, os missionários que estavam no centro de concentração, nas prisões, eles recebiam um refrigério e um alívio. Quando o pastor, como é o nome do pastor da sanfona que veio há pouco tempo aqui? Nelito, né? O pastor Nelito, que é um missionário do sertão. Ele disse: qual foi a última vez que você orou por um cigano? Gente, eu tenho 18 anos de cristão. Eu vou falar, eu nunca orei por um cigano na minha vida. Nunca orei por um cigano. São povos que precisam ser alcançados.
Nós estávamos agora há pouco tempo na tribo indígena. Olha que coisa linda, gente. Aquela tribo indígena, o acesso é extremamente restrito. Ouse você ir lá sozinho, vê se você entra. Pode até entrar, não sei se sai. O indígena, o cacique chamado Juraci, Paz, ele entregou sua vida a Jesus. Ele reconheceu Jesus como seu Senhor. Ele já é um cristão no meio dos indígenas. Teve que pagar um preço alto. Porque o clã da tribo se reuniu e disse: se você quiser ser crente, que seja, mas as tradições, os rituais vão se manter. Ele disse: eu vou viver as tradições, mas os rituais, pega aquelas pacaias, dá aquelas baforadas, invocar demônios, isso eu não vou fazer mais. Aí o seu irmão mais novo, João, está tudo registrado aí no áudio. Seu irmão mais novo, João, que é cacique também, rompeu com ele, fez uma ruptura. E uma tribo indígena tem 2 caciques divididos. Nós estávamos lá, eu não estava sozinho não, tinha uma turma grande comigo. Nós estávamos lá conversando e ele, o seu outro irmão chamado Otton, falava sobre isso. Mas você tem que puxar para cá e dar as baforadas. Ele disse: isso eu não faço não. Eu sou um servo de Jesus Cristo. Olhei para aquele homem com tanta admiração, porque eu sei o preço que ele pagou. Romper laços. Como isso é difícil. A ruptura de vínculos, como isso é difícil por amor a Jesus, porque aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Ele não pode olhar para trás. Mas graças a Deus, a evangelizadora está lá, no Salgado dos Benícios. E se Juraci é um cacique, a igreja tem acesso. É um cacique cristão, a igreja tem acesso à aldeia Cantaruré. Abriu uma igreja lá, nós já temos a chave, irmãos. Abriu uma igreja, imagina a evangelizadora com uma igreja no meio de uma tribo indígena. Sentar com aquele cacique e preparar ele para ser um obreiro. Olha, vem cá, você vai ser cacique, mas você vai ser um evangelista aqui. Passar um tempo com ele, instruindo ele na palavra, e ele lá doutrinar e instruir aquelas pessoas. Meu Deus, não há limites. Então, a oração é a chave. Vamos pedir a Deus os reinos, vamos pedir a Deus as nações, mas vamos entender que a oração é a chave. Segunda verdade, a oração é a arma. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Amém? Assim está escrito: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas, para destruir as fortalezas. Amém? Conquistando as nações, como? A oração é a chave que nos dá acesso. Agora, tem chave que não abre fortalezas, né? Chave é para quê? Para abrir portões, portas. Agora tem fortalezas. Como é que se abre essas fortalezas? Não se abre, se arrebenta. Quando Jesus diz o seguinte: ei, escute, a grande maioria já sabe, mas eu quero refrescar a memória de uns e talvez elucidar outros que não conheço. Quando Jesus disse o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, a missão da igreja não é defensiva não, se escondendo, se protegendo. A missão da igreja é ofensiva, a igreja está atacando. As portas é um objeto, um instrumento de defesa, de proteção. Quem é que está se protegendo? É o diabo, é o inferno. O diabo está se protegendo e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Isso significa que nós vamos arrebentar tudo que é portas. Tudo que é portas. E quando não houver portas, e quando for fortaleza, por gentileza, o mesmo versículo. Quando for fortaleza, e aí, meu irmão, sabe o que é que vai acontecer? Nós vamos demolir. Nós vamos demolir. As armas da nossa milícia não são carnais, são
espirituais, em outra versão, e poderosas em Deus para destruir, uma outra versão, demolir, destruir as fortalezas do inimigo. Que fortalezas são essas? Vou te dizer, são as barreiras linguísticas. É tão difícil aprender um dialeto. São as barreiras culturais. É tão difícil viver em uma outra cultura. Muitos missionários voltam do campo por causa disso. Financeira. As igrejas enviam, mas as igrejas, na maioria das vezes, abandonam o missionário no campo, passando fome, necessidade. São tantas dificuldades, gente. Queria ter tanto mais tempo para falar sobre isso. Mas como resolver isso? Pede-me, pede-me, pede-me. Você sabia que os grandes avivamentos na história foram porque homens começaram a pedir a Deus? John Knox, ele começou a pedir: Senhor, dai-me a Escócia. Senhor, dai-me a Escócia. Senhor, dai-me a Escócia. Senão eu morrerei. Deus deu a Escócia a John Knox, ao ponto que a rainha da Inglaterra, Elizabeth, chegou para ele e disse: eu prefiro enfrentar o meu exército do que um cristão de joelho. Foi para John Knox que ela falou. Ela reconheceu que aquele homem de joelho era mais importante do que todo o exército da Inglaterra. John Wesley, nos Estados Unidos: Deus, me dá Nova Inglaterra, me dá Nova Inglaterra, me dá Nova Inglaterra. É responsável pelo sermão mais conhecido do mundo, Pecadores na Mão de um Deus Irado. Diz que quando ele pregava, ele lia o texto, sua face resplandecia, e todas as pessoas tiveram visões de um abismo abrindo-se no meio da igreja, e tiveram visão do inferno. E as pessoas clamavam: misericórdia, 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 Deus. Homens como David Livingstone: Senhor, dai-me a África, dai-me a África, dai-me a África. Morreu de joelho. Quando os ingleses vieram pegar David Livingstone, nós estivemos no cemitério dele na Inglaterra, e vimos, não entramos, vimos de longe. Quando disseram, inclusive, como era o nome do palácio onde ficam os grandes representantes, onde foi enterrado agora a abadia de Westminster. Ele está lá. Sabe quem está com ele? Charles Darwin. Agora esse menino, recentemente, que fez um livro, O Universo na Casca de Nós. Stephen Hawking. Muito bem. Os grandes nomes, e está lá um cristão, David Livingstone. Mas quando foram os ingleses pegar o corpo de David Livingstone, os nativos arrancaram o seu peito, rasgaram o seu peito com a faca, pegaram o seu coração e disseram: o corpo vocês levam, mas o coração desse homem vai ficar conosco. E está na África, numa árvore. Um homem que dizia: me dá a África, me dá a África, me dá a África, senão eu morro. E a partir desses homens, grandes avivamentos ocorreram, grandes avivamentos aconteceram. Como eu queria ter mais tempo para contar mais histórias. Uma mulher chamada Judith Miller, ela está passeando em Nova York, ela vê uma pregação no Central Park, ela fica encantada e ela diz ali: eu quero ser missionária. Ela, depois de uns dias, vem ser missionária. Ela pega a embarcação aqui na América do Sul e sai pelo Rio Negro e vem andando, atravessa a Colômbia, chega no Amazonas e dedica a sua vida pedindo àquela tribo indígena. Escuta essa história, gente. E ela consegue implantar 50 igrejas. Quando a FUNAI vai lá, fica impressionada, porque o índice de violência, de criminalidade, de doenças era bem reduzido em relação às outras aldeias. E o alfabetismo existia 100% naquela aldeia. Ela morreu na Venezuela, e antes de morrer perguntaram a ela: Judith Miller, qual é o seu chamado? Nos conte o chamado. Sabe qual foi a resposta dela? Que chamado? Eu nunca tive um chamado. Eu apenas tive uma ordem e obedeci. A ordem de ide é minha, é sua, é nossa. Eu estava no seminário me formando. Aí toda turma de calouro tem a oportunidade de falar. Subiu um dizendo: eu vi anjos, e os anjos disseram: você vai ser profeta. Eu vi um sonho, eu tive uma visão. Na realidade alguém pôs a mão sobre a minha vida e disse que eu ia ser
e teve uma profecia dizendo que eu ia ser missionário, e tantas revelações. O último camarada a testemunhar pegou simplesmente a Bíblia e disse: gente, eu admiro todas a chamada que teve, mas na realidade eu apenas abri a Bíblia, encontrei Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar o Evangelho. E eu disse: Deus está falando comigo, sou eu. Esse foi o testemunho que botou todo mundo para chorar. Às vezes a gente fica esperando coisas místicas, esperando os céus se abrir. Os céus já se abriram, Jesus já desceu, a ordem já foi nos dada. Não há mais o que esperar, não há mais o que aguardar. É a nossa hora, é o nosso tempo, é a nossa vez. É a nossa vez. É a nossa vez. E tudo que Deus quer de mim e de você é pede-me. Agora, eu vou te dizer o que nós estamos pedindo. Deus, dai-me uma casa nova. Quem nunca pediu? Deus, dai-me um carro do ano. O que é que nós estamos pedindo a Deus? Deus, me dá um namorado. Ainda apresenta o perfil do camarada. É louro, os olhos azuis. Não existe não, minha filha. Forte, gentil. Desista, não é melhor ficar com um sapo que está perto de você. Vira uma sapa e começa a viver junto. E começa tantos pedidos: Senhor, eu quero passar nesse concurso, Senhor, me dá isso. Por gentileza, a projeção, coloca aí Provérbios 11:30. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Não me responda, uma pergunta retórica. Você pensa, mas não responde. O fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. Quem aqui orou dizendo: dai-me almas, Senhor, dai-me nações? Quem aqui orou? Felizmente, o nosso cristianismo é ralo, é superficial. Nosso cristianismo consiste somente em nós mesmos. É o meu reino, a minha glória, seja feito na terra. O meu reino, a minha glória. A inversão de valores. E aquele que conquista almas é sábio. Sábio não é quem acumula riquezas. Sábio não é aquele que constrói impérios. Sábio não é aquele que conquista títulos. Legal os teus diplomas. Muito bom. Eu tenho os meus pendurados lá. Contando o meu da minha esposa, são 8 diplomas. Para que os meus filhos vejam, se sintam estimulados. Estou falando de formações, não é de cursos não. Mas fica. Não vou poder levar nada. De repente um diagnóstico vem, contrário a tudo isso, nos dando poucos dias de vida. Nós não sabemos quando será o tempo ruim, o dia da dor e o encontro com o homem sanguinário. Louco, hoje pedirão a tua alma, e o que dirás? Eu quero ser sábio. Eu quero te convidar para sermos sábios. Eu peço gentilmente, vamos ser uma igreja sábia. E vamos pedir almas. Almas. Esse final de semana, a evangelizadora, a igreja, fez o anjo escrever no livro da vida 12 nomes lá, né? 3 vidas se converteram no sábado, 9 vidas no domingo. Não compete a gente essa contabilidade, é verdade. Mas lembre-se de um fato. Jesus disse que, escute isso, que quando um pecador se converte, há festa no céu. Não há festa no céu na inauguração de um templo, no aniversário de uma igreja. Não há festa no céu quando o enfermo é curado, quando o oprimido é liberto. Não há festa no céu, vocês entendem, né?
Só há festa no céu quando o pecador se arrepende. Você lembra da parábola da ovelha perdida? O pastor deixa as 99 no campo. Ele não deixa no aprisco, ele deixa no campo. Vai atrás daquela ovelhinha perdida. Quando ele pega aquela ovelhinha perdida, para onde é que ele leva? O campo? Com as 99? O aprisco? Ele leva para a sua casa. E ele chama todos os seus amigos e oferece uma festa. Quantas ovelhinhas perdidas aí Deus não quer trazer para a sua casa, para dentro da sua casa, e fazer uma festa? Sabe quem somos nós nessa história? Nós somos os amigos, os vizinhos, que se alegram com a ovelhinha que se perdeu. Amém? Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Pede-me e te darei as nações por herança. Pede-me e te darei as nações por herança. Quero te desafiar agora. Você não vai sair hoje daqui sem escolher uma dessas nações. E se você for mais ousado, você pode vir para esses povos aqui não alcançados. E de repente escolher Iraque e começar a orar por essa nação. E tantas outras aqui. Nós vamos ministrar a bênção, você vai sair do seu lugar e de repente, se você já escolher, você vai orar até o fim do ano. Até Deus mover seu coração. Senhor, dai-me essa nação, dai-me essa nação, dai-me essa nação, dai-me essa nação. E tenha certeza que através da oração você será um missionário nessa nação. Amém? Chegou a hora, meu irmão. Levanta tuas mãos santas e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra. Ela é viva, ela é verdadeira. Existe uma promessa sobre a vida do teu povo. Existe uma promessa sobre a tua igreja. E a nossa oração é, ó Pai Celestial, dai-nos as nações por herança. Dai-nos orações por herança. Nos ensina a conquistá-la através da chave da oração, através da arma da oração, para que o Senhor seja tudo em nós. E aonde formos, o Teu nome venha ser glorificado em nossas vidas. Oh Deus, esse é o nosso clamor. Se é na fraqueza do nosso ser que manifesta o Teu poder, estamos aqui. Eis-me aqui, eis aqui o Teu povo que se chama pelo Teu nome, que se humilha na Tua presença, que se arrepende e se converte dos maus caminhos e clama aos céus para que as nações venham reconhecer que Jesus é a luz que ilumina todo homem, que dissipa todas as trevas. Jesus é a luz. Pede-me e eu te darei as nações por herança. A evangelizadora nessa noite, ela clama pelas nações, ela clama pelos povos, ela clama pelas tribos, ela clama pelas raças. Em nome de Jesus, nós tomamos posse, Senhor, desta promessa e não vamos nos iludir com as propostas do inimigo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Olhe para um irmão que está ao seu lado e diga: creia. Creia nas promessas. Glória a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.